Olá, bom dia para os do dia, boa tarde aos da tarde, boa noite aos da noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao seu canal Ponderando com Caju, para nós tratarmos de economia, de gestão e finanças pessoais, que é a nosso métier, né? Então, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos nos dedicar a um tema palpitante, inclusive do momento, chamado a gestão do petróleo. Essa gestão do petróleo ela é muito importante porque exatamente no momento em que estou gravando esse vídeo, quase coincidiu com a demissão do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, demitido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando chega a um ponto assim, é porque houve um curto-circuito muito grande e ele está envolvendo uma coisa das mais importantes que pode ser, que é a energia. Porque hoje, nesse instante, petróleo é também um sinônimo de energia, porque ele é ainda, se não for o principal, ele ainda é um dos principais combustíveis e, portanto, um fator de locomoção e de produção de energia para a humanidade. E hoje nós vamos tratar desse assunto nos seus três aspectos, porque ele é economia, envolve a economia brasileira, porque não existe economia no mundo que possa se desenvolver se não tiver energia. E petróleo é sinônimo disso, né? Como eu acabei de dizer. É a gestão, porque vai se tratar da gestão, sendo Petrobras, da matéria-prima fóssil, que é assim que é dito, mais importante da humanidade. E do Brasil também, matéria-prima fóssil, né, vamos dizer. E é também um tema de finanças pessoais, porque quando nós falamos em petróleo, nós já nos lembramos de gasolina e nos lembramos de óleo diesel. Óleo diesel influencia no preço dos fretes, dos caminhões para eles transportarem as mercadorias, influencia no preço das passagens de ônibus nos grandes centros urbanos, e a gasolina influencia na locomoção dos automóveis também nos centros urbanos. Então vejam, este tema se relaciona diretamente com os três aspectos mais importantes que nós tratamos. Bom, para nós tratarmos dele, nós vamos fazer uma explicação mais ampla, para que ela não seja uma explicação fraca. E para que aqueles que estão me assistindo tenham a maior e melhor visão possível daquilo que nós estamos tratando. E nós vamos dividir este assunto em 4 partes. A primeira são os primórdios, que nós vamos ter que entender. A segunda, que vai à Revolução Industrial. A terceira, que é o final do século XIX. E quarto, é o Brasil, como que isso nos afeta, do passado e no presente. Então, todos esses pontos aqui, eles sendo vistos, nós podemos ter uma visão muito panorâmica das coisas para entender o movimento do que está se passando. Bom, então vamos começar bem do comecinho. Os primórdios do petróleo. O petróleo, que na verdade significa óleo de pedra, né? Ele era conhecido dos antigos, dos povos, aonde esse petróleo aflorava, e foi dado o nome nele de betume. E esse betume aparece até mesmo no Velho Testamento e em outros escritos muito mais antigos que o próprio Novo Testamento. E esse betume, ele era um afloramento, como se a terra estivesse exudando um líquido que saía de dentro dela, um líquido que poderia estar até em três estágios.
ele poderia ser mais pastoso e quase sólido, como é o caso do asfalto, podia estar nessa forma. Ele poderia estar na forma mais líquida, que seria um líquido oleoso, que seria a forma mais comum, de uma coloração mais escura, mais de várias colorações, mas predominantemente escura. E na forma gasosa, que é o gás natural, que o petróleo também está presente e se manifestando sob a forma de gás. Muito bem. Mas nessas antiguidades, nesses tempos assim, tão lá atrás, qual era a utilidade e a finalidade que tinha esse betume, como chamavam os antigos? Esse betume, ele, se fosse misturado com palha seca e untado com essa palha seca, se colocasse se colocasse fogo nele, ele poderia servir como iluminador, para iluminar. E isso, colocado numa pequena haste, se tornava uma tocha. Então, esse era um líquido que ele já tinha uma finalidade de iluminação, que a humanidade descobriu como uma das suas propriedades. Então aí ele já passa a ter um certo contexto de importância. Em segundo, como ele, de uma forma mais pastosa, esse mesmo betume ele poderia servir para calafetação de barcos. Porque os barcos, na antiguidade, eles eram feitos de madeira e você precisava colocar um vedante, de tal forma que impedisse a água de passar em determinados pontos, ou que você pudesse untar a embarcação de tal forma que ela ficasse vedada à água. Isso que é calafetação. Então, esse petróleo tem uma segunda utilidade. E depois também se encontra uma terceira utilidade como impermeabilizador das casas, que eram construídas às vezes de pedra, e você precisava evitar a passagem da própria umidade ou às vezes da chuva, e se utilizava dele daí mais numa forma pastosa para impedir que a água ela entrasse para dentro das casas, dos ambientes residenciais. Isso tanto poderia ser nas casas mais humildes quanto também nos palácios. Vejam que essa finalidade, o petróleo existe até hoje, porque quando a gente compra determinados líquidos, como por exemplo o Neutrol, que a gente compra em casa de construção civil, ele tem essa finalidade, porque ele é um piche líquido, que a gente passa nos baldrames da construção civil para impedir infiltração. Mas essas três finalidades de iluminação, calafetação, impermeabilização ou vedação, o homem já conhece como utilidade do petróleo há milênios. E por ter essa grande utilidade, e o custo, digamos, de produção era de encontrá-lo, né? De encontrar e transportar, e ele já vai ter, mesmo de milênios atrás, um certo preço. Porque ele já era visto como uma mercadoria. E uma mercadoria, portanto, podendo ser comercializada. Então já tinha valor. E negociado. Mas ainda não era uma mercadoria, por exemplo, que provocasse conflitos, como é modernamente. Em função do que os usos dele eram ainda restritos para as comunidades. Ótimo. Então essa foi a nossa parte 1. Vejam, que colocamos, né? Iluminação, calafetação e impermeabilização. Vamos daí, evoluindo, para a parte 2, que nós chegamos na Revolução Industrial. Então, dessa antiguidade até a Revolução Industrial, essa Revolução Industrial ocorre em 1750. Então, o petróleo ele era muito utilizado dentro desses três aspectos. Quando chega a Revolução Industrial, o que é que torna essa Revolução Industrial? O que motivou, muitas vezes, essa Revolução Industrial? O que motivou foi que, lá na Inglaterra, onde ela começa,
estava muito difícil, cada vez mais difícil se conseguir lenha para o aquecimento das casas. E foi se recorrendo ao carvão. E o carvão também surgia de afloramentos. E daí, esse carvão também, de tanto ser explorado, ele foi ficando mais difícil de encontrar nessas minas, porque essas minas daí tinham que ser escavadas. E as escavações tiveram que ser cada vez mais profundas. E com escavações mais profundas, dentro da terra, para o subsolo, lá dentro começava a haver infiltração de água. E era preciso tirar essa água para tirar o carvão. O que acontece então? Como essa quantidade de água era grande, era preciso de um instrumento, de um maquinismo que fosse capaz de tirar esta água de dentro das minas. Daí é que Thomas Newcomen, ele inventa um motor, o chamado motor de Newcomen, né, para tirar. Era uma bomba, né, uma bomba de água que tirava água de dentro das minas para fora. Mas ainda era uma bomba muito ineficiente, porque ela despendia muita energia. Depois de Newcomen é que veio James Watt. E esse James Watt vai aperfeiçoar esse motor do Newcomen, tornando-o eficiente. É aí que nasce o motor a vapor. E esse motor a vapor, impulsionado pelo uso do carvão. Então, quer dizer, o petróleo ele já existia, já se usava, mas ainda o carvão toma a frente dele, porque ele era mais importante para produzir esse aquecimento dos motores a vapor. Daí, dos motores a vapor, que começam a surgir para tirar água, e daí para tirar também, e daí para movimentar, para tirar o carvão de dentro das minas, é colocado dentro de, como é que eu poderia dizer, de carrinhos de ferro. E esses carrinhos de ferro vão circulando por trilhos para os locais de fora da mina, né, de tal forma que eles pudessem ser levados para as cidades para vender o carvão. E é daí que nascem as estradas de ferro. E logo em seguida as locomotivas. Mas o que o petróleo tem que ver com isso? Porque daí, vocês vejam, nós temos 3 funções aqui que eram as funções antigas do petróleo. Nasce uma quarta, que é para lubrificante. Porque como são máquinas que vão trabalhar com movimento e máquinas de ferro, essas máquinas vão precisar ser lubrificadas. E a lubrificação vai exigir um óleo especial que faça isso da melhor forma possível. E esse óleo foi o petróleo. Era o betume, mas já não usado de uma forma, de tal maneira, que evitasse que esses metais, no contato um com o outro, esquentassem muito. Então aí, o que você tem? Você tem mais uma destinação. E também, nessa revolução industrial, estão se desenvolvendo os teares. E os teares, para produzir roupa, para produzir tecido, eram aquelas máquinas, eles eram feitos no início de madeira. As primeiras máquinas eram de madeira. E esses teares eles eram acoplados, foram funcionar em fábricas, e fábricas que funcionavam à beira dos rios, para aproveitar a água. Mas essa água, a intensidade dela era muito variável, era inconstante. E não me permitia uma utilização adequada desses teares e dessas máquinas. O que é que usam? Vamos usar então os motores a vapor. Já a carvão, já o motor aperfeiçoado do seu James Watt, né? Já com aperfeiçoamentos, para movimentar os teares. Só que daí a força era tão grande do motor a vapor que quebrava ou rachava as máquinas que eram de madeira. Muito bem, então aí vem o desenvolvimento não mais de máquinas de madeira, mas as máquinas de ferro. Daí se desenvolve muito mais a indústria metalúrgica e a indústria de siderurgia. Então vejam, desenvolvendo-se a siderurgia, desenvolvendo-se
a metalurgia e produzindo muitos artefatos de ferro, maquinismos, a lubrificação vai ser necessária, a lubrificação, e para produzir também graxa, para fazer funcionar. Porque o petróleo era ideal, não dava para você usar graxa de boi, por exemplo, porque ela gruda. Ela gruda e como é que se diz? Ela emperra. Tem que ser uma coisa que era perfeito, que era o petróleo, porque ele não grudava. Ele lubrificava sem grudar as partes de aço que encostavam uma na outra. Ora, então quer dizer o seguinte, que essa foi, a partir de 1750, até 1850 foi o triunfo total ainda do carvão, para movimentar as máquinas, para movimentar as indústrias que estão nascendo, começando com a indústria têxtil, porque da têxtil foi para as outras. Metalurgia, siderurgia, tinturaria, e assim foi movimentando todo um conjunto industrial. Por isso que se diz Revolução Industrial, porque ela vai passando por etapas. Daí, meus queridos, em 1850, de 1750, nós podemos colocar daqui com folga 1850 também. 1850, o seu Abraão Gesner, ele descobriu, através do fracionamento, o querosene. Daí o petróleo tem mais uma utilidade, já servia como iluminação, mas agora uma iluminação melhor ainda, porque o querosene dá mais claridade que o petróleo bruto. O petróleo bruto, ele pega fogo, você vê o fogo pegando, mas ele é um pouco mais escuro. Já o querosene não, ele produz uma iluminação bem melhor. Então era um produto tecnicamente mais perfeito, o querosene. E daí ele vai para o lampião. E só que, vejam que curioso, o querosene é um produto que fica no meio do caminho. Quando você vai fracionando o petróleo, primeiro surge a gasolina. Depois, continuando esse fracionamento, por temperatura, daí surge o querosene. E por último, se fracionar mais um pouco, entra no óleo diesel. Então você tinha o querosene para iluminar as casas, já a partir de 1850, nos lampiões. Você já está utilizando ele com muito maior sucesso. Aí que surge até um grande nome da indústria petrolífera, que foi o maior magnata que a humanidade já teve até hoje, que foi John Davison Rockefeller, refinando o petróleo para produzir querosene. Aqui, ó, querosene. E não se sabia o que fazer com a gasolina. A gasolina era um resíduo, e um resíduo perigoso. Facilmente pegava fogo e explodia. Olhem só. Então, o petróleo, a indústria mais moderna da refinação do petróleo, porque é por fracionamento, já é algo mais complexo, dá a partida pelo querosene. E o que vamos fazer com essa bendita dessa gasolina? Muito bem. A solução só vai surgir, agora estamos na parte 3, no final do século XIX. Porque no final do século XIX é descoberto os motores à explosão, meus queridos e minhas queridas. O motor à explosão, a gasolina e o óleo diesel. E descobrindo-se o motor à explosão, um passo mais adiante, você está nos automóveis. Nos automóveis, nos caminhões depois também a óleo diesel. E aí é que o petróleo realmente vai dar o salto mortal, digamos, para ser a grande matéria-prima do final do século XIX, principalmente começo do século XX, por causa do automóvel que é descoberto, e que é montado, e que é inventado, e vai sendo sucessivamente aperfeiçoado. E precisa um combustível ideal para ele. Esse combustível é a gasolina. Daí acharam uma finalidade para a gasolina. Muito bem. Então, tudo isso, nós já estamos no final do século XIX, entrando para o século XX, mas o Brasil já existia. Em 1850, por exemplo, o que se utilizava nas casas no Brasil
para fazer iluminação? Era a banha de porco, que se colocava em pedacinhos de tirazinhas de tecido, normalmente algodão, né? Eram chamados candeeiros. E aquela tirazinha ateada do fogo, ela produzia uma pequena chamazinha que iluminava, mas muito precariamente. O querosene vai ser um produto muito melhor, muito mais, mais avançado que a banha de porco. E da iluminação pública se utilizava o óleo de baleia. Olhem só. E o óleo de baleia vai ser inteiramente substituído pelo querosene. Ou também por outras formas de gás natural que se poderia utilizar. Então, veja, a partir de 1850, um pouco mais, o querosene já começa também a entrar dentro do país, entrando também no Brasil, e sendo utilizado pelas populações. Né? Bom, mas acontece que é o seguinte, falando dessa, agora vamos entrar numa quarta parte, quando nós já estamos lá no século XX, comecinho, 20, avançando cada vez mais, com o surgimento dos automóveis, com o surgimento dos caminhões, o caminhão dá uma grande mobilidade em relação às estradas de ferro. Então ele pode ser utilizado a curtas distâncias para transportar mercadorias. E ele vai ganhando cada vez mais peso. E o automóvel também se tornando mais popular, vai se espalhando. E eles utilizam gasolina e eles utilizam óleo diesel. E daí o que acontece? Toda essa gasolina e todo esse óleo diesel e todo esse querosene era importado do exterior. E até, por exemplo, 1932, toda gasolina, querosene, óleo diesel, e já tinha caminhão no Brasil, já tinha caminhões pequenos, né, para atender as cargas menores. Tudo isso aí, todos esses combustíveis, eles tinham que ser importados. E em 1932, como eu estava falando, vão se inaugurando algumas refinarias, 3 refinarias, a Matarazzo, a de Manguinhos e a do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. Mas todas essas 3 refinarias somadas produziam apenas 2% dos produtos refinados que o Brasil necessitava, 2%. 98% era importado. E era uma importação que, para ser com que o Brasil produzia e vendia lá fora, que era principalmente o quê? Café, açúcar, cacau, erva mate, couros espeles, algodão e borracha, que eram produtos baratos. Mesmo o café, ele era um produto barato, mas só que ele era produzido em larguíssima escala e ia para a Europa inteira, para os Estados Unidos inteiro. Então era vendido numa larga escala, mas o preço era produtos primários. E gasolina, querosene e óleo diesel já eram produtos da indústria e refinados, porque vinham da refinação de petróleo, e ia ficando cada vez mais caro a importação desses produtos. A tal ponto que daí você exportar produtos agrícolas para comprar esses produtos industriais ia ficando cada vez mais inviável. E era impossível de desenvolver até essa indústria, que no Brasil ele precisava para sair do atraso. Por exemplo, vocês que estão me vendo, eu acho que muitos de vocês não conheceram a cera que a gente passa no assoalho de madeira. Eu conheci, porque eu passava a cera na casa da minha mãe, porque o assoalho era de madeira, e a cera, por exemplo, que era feita, misturada carnaúba com querosene. Mas esse querosene é um produto importado. Então, a cera podia ficar um produto muito caro, e além de outros mais. Então, aí que entra a Petrobras. Nós precisávamos ter uma empresa, uma grande empresa, que quebrasse
com essa dependência, essa deficiência que estava ficando cada vez mais cara e impedindo e sendo um forte obstáculo ao desenvolvimento do país, porque ela vinha de fora. E daí você tinha que pagar o preço de um produto refinado e a desvalorização cambial. Então, quando a Petrobras nasce, a primeira refinaria de petróleo, que é da Petrobras, é a de Mataripe. Enquanto essas refinarias particulares que eu falei para vocês, que era de Manguinhos, a refinaria do Rio Grande, que era Petróleo Ipiranga, você vê como Ipiranga é nome antigo, e a da Matarazzo, lá em São Paulo, produzia mais ou menos 2.000, era capaz de refinar uns 2.000 barris de petróleo por dia. Mais ou menos era isso. A de Manguinhos, na primeira tacada, já começa com 50 mil. 50 mil barris diários. E não demora muito, vai crescendo e logo o Brasil já está produzindo 150 mil barris, quer dizer, refinando 150 mil barris de petróleo por dia para produzir gasolina, para produzir óleo diesel, para produzir querosene e outros derivados mais. E vejam, meus queridos, que isso é muito importante porque esses derivados vão influenciar muito a nossa vida. Que, por exemplo, até 1944, no Brasil, só se para as casas, para fazer comida, o que se utilizava? Era lenha. Então tinha entrega de lenha em carroça nas casas, que as pessoas compravam. E em 1944 vai surgir uma coisa extraordinária, que é um derivado de petróleo, que é o GLP, que é o gás de botijão que nós temos hoje. Então, quer dizer, o petróleo não é só gasolina, óleo diesel e querosene. É gás de cozinha, que se tornou muito mais prático, muito melhor e que ajuda até a preservar as florestas. E de melhor eficiência, porque ele, por causa da queima mais imediata. E, como se não bastasse também do petróleo, vão surgindo outras coisas. Você vai tirar uma substância chamada estireno, e outra é butadieno, que vai servir para produzir a borracha sintética, que vai nos pneus, que vai numa série de maquinismos, porque os maquinismos, os motores, principalmente o motor a explosão, ele vibra, né? E as máquinas de ferro muitas vezes vibram. E daí você precisa pôr partes de borracha segurando para reduzir essa vibração. Então aí entra a borracha, mais a borracha dos pneus e essa borracha sintética, que depende muito do petróleo. Então é mais uma utilização. E ainda, por cima, anda mais um pouquinho e são descobertos os plásticos. Os plásticos. E esses plásticos vão ser super importantes também nas nossas vidas diárias. Porque até mesmo esse meu óculos aqui, né, que eu sempre estou segurando ele, a lente é um acrílico, que é derivado de petróleo. E a armação dele é uma armação plástica, que também é derivada de petróleo. E até o pedestalzinho que está segurando o celular é de plástico. O celular que está me filmando. E incontáveis coisas na nossa casa que é tudo de plástico. Até de copos, xícaras, garrafas PET, tudo isso é plástico. Tudo isso é derivado de petróleo. E não é apenas esses plásticos, né, que é presente nessas coisas, mas eles vão ser muito importantes, que, por exemplo, na minha infância, lá na minha casa, lá onde eu nasci, que é lá na Lapa, dos meus pais, uma vez os meus pais precisaram fazer conserto nos encanamentos lá de casa. E os encanamentos eram de tubos de ferro. Então tinha que vir um encanador e para fazer o conserto ele tinha que trazer solda e ele tinha que serrar os canos para fazer a solda, para consertar, e trazia uma espécie de uma estopa
misturada com uma certa graxa aí, para fazer a conexão dos canos. Então vejam, meus queridos e minhas queridas, esse petróleo e a gestão disso é importantíssima por causa desses derivados. Então não pensem que o petróleo vai acabar de uma hora para outra por causa de carro elétrico ou coisa parecida, né? Porque a utilidade dele vai muito além dos combustíveis, mas muito além, em coisas das mais variadas possíveis que estão no nosso dia a dia. Então, ele vai ter o petróleo ainda vai ter uma utilização muito importante de ainda um século ainda. Não somente por causa dos combustíveis, mas ele vai ser ainda uma das matérias-primas mais importantes da humanidade nesse um século. Eu, no próximo vídeo, vou tocar daí na questão do preço, na questão dos impostos, a respeito dessas altas recentes de combustível. Hoje eu só fiz uma introdução ao assunto para vocês perceberem a importância dessa dita cuja matéria-prima, petróleo, da qual nós dependemos, a humanidade depende, e nós temos que utilizar muito bem e saber fazer a gestão dela. Muitas das coisas aqui, dos argumentos que eu desenvolvi com vocês, vão ser aproveitados no nosso próximo vídeo a respeito da gestão do petróleo, inclusive nós vamos ver também os balanços da Petrobras, tá? Até do governo Lula, para a gente ver como que foi o fechamento contábil da Petrobras. Certo, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigado vocês terem me ouvido, terem a paciência. Eu procurei correr com o assunto, já esgotamos o nosso tempo. Eu agradeço muito a vocês. E aqueles que gostaram, por favor, derem os seus likes, os seus gostei, para nós irmos para um próximo vídeo que eu quero fazer com muito carinho e muita fundamentação para todos vocês. Meus queridos, minhas queridas, até a próxima vez.